Nesse episódio do podcast do Publish News, falamos sobre a pesquisa Panorama do Consumo de Livros pela CBL e Nielsen Book Data. A pesquisa, que saiu em dezembro do ano passado, ganhou muitas manchetes, confirmando muitos mitos e derrubando outros sobre o consumidor de livros no Brasil. A principal delas é que 16% da população compra livros. E nesse episódio, nos aprofundamos na pesquisa com Mariana Bueno, coordenadora de pesquisa da Nielsen Book Data. Falamos na metodologia adotada, na relação dela com outras pesquisas ligadas à produção, distribuição e o consumidor, só com repercussão e, claro, sobre o preço e a percepção de valor que o livro tem no Brasil. E também sobre o consumo do livro físico, digital e muito mais. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN, e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio 305 do podcast do Publish News, do dia 30 de janeiro de 2024, gravado no dia 24. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini e Guilherme Sobota. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter. Todos os dias novos conteúdos para você. E agora, Mariana Bueno. Queria aqui agradecer Mariana Bueno. Obrigado por participar aqui do podcast. Tudo bem, Mari? Como que estão as coisas? Tudo bem, Fabinho. Tá tudo bem. Começando o ano, né? Por Vamos ver, isso, tá animada, né? A Mari tem ciência de que ela é a pessoa que mais participou dos nossos podcasts? Essa informação chegou a você, Mari? Chegou, o Fabinho me contou, assim, muito honrado e feliz, né, gente? Ter esse privilégio, assim. Não sei se eu tenho tanto para falar, mas eu agradeço o espaço. a gente vai descobrir isso na próxima hora. Fica tranquilo. Mari, mas acho que é legal, a gente está falando de panorama de consumo de livros no Brasil, e acho que ela saiu no finalzinho de 2023, né? A gente conversou um pouquinho depois também, e é uma pesquisa super interessante, acho que solucionou várias dúvidas que no mercado a gente só tinha a intuição né? Do tipo, a gente achava que fosse dessa forma, né? Mas acho que para começar do começo, né? Me conta um pouco de como surgiu a ideia de fazer essa pesquisa, né? Como que foi fazer essa pesquisa, e você conversando aqui um pouquinho antes, que não é, claro, a primeira no mundo, mas você tem outros comparativos de outros países, inclusive, né? Bom, a ideia surgiu da CBL, num convite da CBL para que a gente conversasse, né? Uma demanda que a CBL tinha, saber da possibilidade de fazer esse estudo. A Nielsen faz esse estudo em outros lugares do mundo, como eu disse, né, na Inglaterra, na Austrália. Então, a gente tem outros lugares do mundo em que a Nielsen desenvolve esse tipo de projeto. E aí, a ideia surge assim, né? Como é que a gente olha para o consumidor de livro? A gente tinha uma pesquisa que é a produção e vendas e conteúdo digital, que está no ar, viu, gente? O questionário, para quem quiser responder, vou fazer um jabá aqui. Ah, então, a gente tem, né? Olha para a indústria, tem o painel, né? Que é via Bookscan, ou seja, que a gente olha para o varejo, que também é da Nielsen, e não tinha uma pesquisa que olhasse para o consumidor. Então, a CBL tinha essa demanda para olhar para o consumidor. E a gente tinha que ser expertise. Então, nesse papo, acho que rolou uma afinidade
E a gente começou a desenvolver e a modelar esse projeto, porque ainda que ele seja feito, ainda que a gente tenha experiência de outros países, né, tem coisas que são muito específicas do Brasil. Então a gente fez um recorte, uma modelagem que coubesse aqui no país. E aí a gente roda essa pesquisa no final do ano passado, né? Foram 16 mil entrevistados. Esse número não foi um número que a gente tirou da cartola, né? Não foi um número, assim, não foi um chute. A gente já tinha alguns indicadores de leitores na Retratos, né? Número de exemplares vendidos, etc. Então a gente tinha um faro de que a gente precisaria de um número robusto de entrevistas para alcançar um número de compradores que fosse válido estatisticamente, porque a nossa expectativa é de que esse percentual fosse baixo, mesmo como ele foi. Mas conta, acho que a próxima questão você já começou a responder, Maria, de como que você chegou nessas pessoas, como foi essa amostragem, como foi a metodologia, né, adotada na pesquisa para chegar nesses 16 mil pessoas, né? Bom, a gente modela a amostra, né, de acordo com o classe, gênero, né, a região, né? Então a gente tem uma modelagem amostral de acordo com a população brasileira. Então esses 16 mil eles estão modelados. Ela é feita via aplicativo, via celular. Então as pessoas entram para responder, né? A Nilce tem uma plataforma aí que vai entrar em contato com essas pessoas e elas respondem, né? Então, é claro, você tem que alcançar 16 mil dentro desses recortes. E aí a gente tem um questionário, que é um questionário bastante robusto, eu diria, ele é bem extenso, para dar conta de tudo. Eu acho que o Brasil, como a gente tinha essa expectativa de que a amostra de compradores era baixa, internamente na Nielsen, a gente conversou, porque normalmente quando a pessoa entra e fala comprou livre, né, nas outras pesquisas não é não, acabou por aí. E a gente falou, nossa, mas a nossa amostra, ela vai ser alta desse não, né? Essa era a nossa expectativa. Então vamos fazer mais coisa com esse não, né? Não vamos parar esse não por aqui. E aí a gente, de fato, pergunta para as pessoas, não comprou? Por que não comprou? Né? O que que não te estimula? E, É Maria, essa é isso. uma pesquisa nova aqui, né? Mas em outros países ela já é feita há muito tempo. Você citou ali Inglaterra, Austrália. E qual que é a periodicidade que é feita nesses países e quanto você acha que seria o certo ter a gente adotar aqui no Brasil também? De quanto em quanto tempo fazer essa pesquisa e ter esse relatório? Então, na Inglaterra, ela é feita todo mês, né? Então, todo mês você tem um resultado. Na Inglaterra, você tem uma base eleitora maior e, portanto, você tem um número de consumidores mais alto. Então, você tem um cenário que muda todo mês. Então, faz sentido você apresentar isso todo mês. O modelo apresentado também é um modelo diferente. Então, o que que acontece? De comercialização disso. Aqui a gente vende, é um produto que a gente vende para a CBL e a CBL disponibiliza para o mercado. Então, ele é um dado que ele acaba se tornando público. Na Inglaterra, não. A Nielsen vende, computa esses dados e vende esse resultado para as editoras. Então, as editoras compram esse resultado. Então, não é algo que seja público, né? Então, só as editoras têm acesso a esses resultados. Ah, em outros países, por exemplo, na Austrália, se eu não me engano, são 2 vezes por ano, né? A maioria dos países faz uma vez por ano, né? No máximo. A gente falou que a gente ia olhar para o resultado e conversar com a CBL para entender qual seria essa periodicidade, né? Porque talvez a gente acreditar que pudesse ser uma ou duas, né? Mas talvez a gente pudesse se surpreender aí com alguma questão. E, na verdade, a nossa conclusão é de que uma vez é suficiente, porque, dada a base, dado aquilo que a gente viu, e comparando com os resultados que a gente tem nas outras pesquisas, ah, dificilmente esse cenário vai mudar, né? Mari, em termos assim dos resultados e das questões, né, que a pesquisa trouxe, que daqui a pouco a gente vai falar mais, a gente já consegue pensar assim em relações, como que ela se relaciona com as outras pesquisas da Nielsen né, divulgadas pela CBL, pelo SNEL, Ah, porque eu queria, né, você já falou isso uma vez, sim, mas eu queria ouvir de novo tipo, sobre a necessidade que essa pesquisa vem atender, entendeu?
Bom, eu acho que a necessidade é que ela vem completar um, um bloquinho, né? Ela vem completar essa caixinha. Então, a gente tem hoje uma pesquisa e coloca o Brasil num patamar muito semelhante dos países de mercado mais maduro, né? Ou desenvolvido, vamos dizer assim, né? Que é você olhar para a indústria, para o varejo e para o consumidor. É claro, a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente compara todas as pesquisas, né? É sempre bom lembrar que uma pesquisa ela tem sempre um recorte metodológico. Uma pesquisa não é capaz de dar conta de tudo. Uma pesquisa que diz que dá conta de tudo pode ter certeza que ela não dá conta de quase nada, né? Porque você tem que ter um recorte metodológico para você, tem que ter critério, né? Tem que ter método para você conseguir observar aquilo que você está querendo observar. Então, obviamente, você tem um objeto a ser observado. Então, você tem a indústria, você tem o varejo e, nesse caso, o consumo. Quando eu digo que a gente precisa ter cuidado, é porque, por exemplo, quando a gente olha para a indústria, na indústria a gente tem alguns mercados que o PUC tem mais dificuldade de cobrir, né? Então, por exemplo, o mercado de religiosos. A gente sabe que o PUC tem uma penetração menor no mercado religioso, porque você tem canais como igrejas e templos que são muito importantes para esse mercado. Então, quando a gente olha o número do PUC, a gente tem que entender que há uma diferença ali, como, por exemplo, didático, né? As livrarias de didático, elas são, tá no campo livrarias, mas a gente tem um conjunto enorme de livrarias papelaria no país que estão do lado das escolas e que fazem vendas sazonais. E para o critério metodológico do book, com razão, você precisa ter um percentual de livros vendidos para eu te considerar uma livraria. Então, essa venda sazonal da papelaria quase não entra, né? Porque ela vive em função daquela escola que ela está do lado. Mas para o mercado de didático, elas são super importantes. Então, essas coisas, né, esses pequenos detalhes, eu acho que a gente tem que entender. Isso faz com que o número do book esteja errado? Obviamente não, né? Ou que de produção e vendas esteja errado? É claro que não. O mesmo vale para a pesquisa do consumidor. Então, quando a gente olha para a pesquisa do consumidor, a gente tem que entender que a gente não está falando em volume, né, em faturamento. A gente está falando em número de indivíduos, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para o resultado do digital, né, que isso foi uma questão que falou assim, nossa, Mari, mas ali é 6%, aqui está dando mais sim, mas ali é o número de pessoas, e não o faturamento que a editora tem com esse produto, né? Agora, é claro que se a gente olhar e começar a comparar percentual por percentual, a gente vai ver que há, sim, uma conexão, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o número de acesso do digital, a gente vai vendo que é uma base mais baixa em relação ao impresso, né? Que ele está concentrado em determinadas classes, que ele tem uma convivência maior, né? Que conseguem ler em dispositivos que a gente sabe por outras pesquisas mundo afora, né? Tem uma pesquisa alemã e uma pesquisa na Inglaterra que mostra que, por exemplo, os leitores digitais preferem ler muito em e-reader e tablet. Aqui, a maioria lê em celular. Talvez isso seja um empecilho para que esse mercado se desenvolva ainda mais, né? Porque a gente sabe que é uma leitura menos confortável e que o preço desses dispositivos é alto para a renda média da população. Então, essas análises eu acho que são interessantes e é isso que se conecta, né? Então, por exemplo, se você pegar o não ficção, né? E a gente no questionário ele está aberto, né? E no questionário tinha não ficção, a gente explicava tudo que era, mas a gente separou, a gente tirou a autoajuda de não ficção e tirou religiosa de não ficção por conta da importância desses dois segmentos no país, né? Então a gente tem esse número quebrado. Então, quando a gente olha para isso e conecta com os outros resultados que a gente tem, a gente vê que faz sentido. O próprio INAF, a própria Retratos da Leitura, né? Então, quando eu digo que a gente não tirou esse número da cartola, é porque a gente olhava para esses dados e falava, olha, a base é baixa. Se a base é baixa, a gente precisa de uma amostra robusta para conseguir alcançar um número estatisticamente válido, né? E aí, quando você olha para o resultado, você vê que é semelhante, né? Dos não leitores, né? Então, quando a gente olha e vê assim, ó, tem não leitor que lê, que baixa PDF ou que baixa gratuito. Esse gratuito, ele pode ser de fato um livro que esteja disponibilizado em plataformas oficiais e seja gratuito de fato. O PDF dificilmente não é um livro pirata, tá certo? Então, assim, a gente percebe que tem uma demanda ali, que é uma demanda que não se realiza, mas não é porque exatamente o sujeito não lê.
E quando a gente olha para retratos, a Retratos traz um pouco isso. Tem um capítulo ali que ela está falando como é que você acessou digital, e o sujeito fala assim, que quase 90% é PDF. Eu olhei e falei, PDF, a gente desconfia que quase 90% desse PDF seja alguma forma de pirataria, se não mais. Então, eu acho que essas coisas se conectam, né? E com indicadores macroeconômicos, né? De indicadores que eu digo assim, macroeconômicos e sociais, né? Tanto seja de leitura, seja de escolaridade, seja de renda. Acho que tudo isso está conectado. Mari, a gente agora, a pergunta mais óbvia que fez todas as manchetes, né? Que a gente tem 16% de pessoas que são compradores de livros, correto? Mas dentro dos 84% restante da população, 85% fala que é uma atividade relevante a leitura, que pode, né? É bem um copo cheio, um copo vazio, afinal. E que o preço, ele em todas as classes sociais é mostrado como impeditivo, que o preço que é caro, etc. E não importa se a pessoa é classe A ou classe B, que teoricamente não faria tanta diferença assim, né? Nesse fato do livro caro, ele realmente parece que é o que não evita a pessoa de ler, talvez, né? Mas, claro que é uma conversa que a gente sempre teve, eu e você pessoalmente, a gente sempre fala disso, inclusive. Ah, mas como que esse é o desafio do mercado mesmo? Trabalhar com a percepção de valor? É isso que a gente está falando? Então, Fabinho, você sabe que a gente tem discutido muito isso internamente na Nielsen, né? Porque eu acho que esse é o grande desse resultado. Eu acho que esse é o grande X da questão dessa primeira versão da pesquisa, né? Desse primeiro questionário. Sim, todo mundo diz que é caro, né? Inclusive quem tem renda para não achar caro. Mas quando a gente olha lá para os não leitores, a gente tem um percentual da população que está lendo, que é aquilo que eu acabei de dizer, né? Ou porque pegou emprestado, ou porque ganhou de presente, ou porque de alguma forma acessou isso gratuitamente. Então tem leitor, né? Tem um pedaço aí que é leitor, dessa população que não comprou livro. Ao mesmo tempo, se a gente olhar, como eu disse, é parecido com a Retratos. Ao mesmo tempo, se a gente olhar com a Retratos, tem algo que também conversa com essa pesquisa, que é a questão da falta de tempo. É a falta de tempo, né? Então, eu não leio porque não tenho tempo. E aí você vai ver o que a pessoa faz trocentas outras coisas, mas ela diz que não tem tempo, né? Ela faz esporte, ela assiste streaming, ela vai no cinema. O dia dela está preenchido, mas... Posso só fazer um parênteses aqui? Inclusive, mostra que as pessoas que leem mais, que são leitoras, elas acessam mais as redes sociais e outras coisas, que teoricamente também comem tempo. Mas enfim. Exatamente, exatamente, né? Então, é interessante essa coisa da falta de tempo. Eu me solidarizo às pessoas, porque, assim, de fato, tem gente que eu acredito que falta tempo mesmo, né? Que o dia engole. Eu lembro da música do Emicida, né? Dona Maria já se foi só depois é que o sol nasce, né? Então, é claro, tem uma população que é difícil mesmo, né? Não estou dizendo que a vida é fácil, não. Mas, sim, que tem muita gente que preenche esse tempo com outras coisas, é um fato, né? Enfim, então, o que a gente tem pensado é assim, até onde esta coisa de dizer que o livro é caro também não é uma forma de você justificar que você comprou pouco livro ou que você não comprou livro. E não porque você tem efetivamente a percepção de que ele é caro. Então, essa é uma questão, não estou afirmando nada, que a gente tem pensado dentro da News, tá? Olhando da mesma forma que a falta de tempo. A outra questão que a gente tem olhado se a gente pensar em outras formas de lazer, se as pessoas não dirão que também é caro, né? Então, o cinema é caro? Será que a resposta delas vai ser não, o cinema é barato? O teatro é caro? O show? E por aí vai, né? Se a gente for pensar, o restaurante, né? Será que elas também não vão dizer que essas questões são caras, né? Acontece que a gente tem uma questão de hábito muito baixa, de escolaridade muito baixa, de
quando eu digo hábito de leitura, até o trabalho dentro da escola, mesmo que ele exista, e mesmo que o sujeito seja escolarizado, ela também é de uma forma que muitos professores, educadores, né, linguistas dizem que não é a melhor forma de se trabalhar. Muitas vezes é não assinale a resposta correta. Você não trabalha a literatura, né? Você trabalha aquele conteúdo como quase uma forma de você garantir que o sujeito passe em determinada prova, XYZ, tá? Então, dizem que isso também é um desestímulo, né? Tem N, quando tinha o PNBE, enfim, tem N relatos assim de, né? Você tá apronta na escola, então tá, então agora você vai para a biblioteca, né? Então, o lugar onde tem livro é o lugar onde você, na verdade, você envia um aluno mal educado, sei lá, né? Sapeca, sei lá o quê, de castigo, né? Entre aspas, né? Então, é onde ele vai cumprir ali a sua pequena pena pelo seu mau comportamento. Então, tudo isso desestimula o leitor e a nossa base muito baixa de leitores. Então, assim, acessar o cinema é diferente de você acessar o livro. E você precisa ter uma capacidade leitora que a gente sabe que boa parte da população não tem, né? A gente também sabe que, por exemplo, se a gente comparar com o cinema, você tem um número de salas que passa filme dublado muito alto, porque as pessoas não conseguem acompanhar a legenda, o que também mostra essa baixa capacidade leitora, né? Você tinha um canal de televisão, quando a televisão ainda era a cabo, ela já não era, mas ela ainda era a cabo, né? Só de filme dublado. Por quê? Porque você tem uma população que não consegue, não tem o hábito de assistir filme legendado, né? Não é nem que não entende a língua original do filme, né? Não, ela não consegue assistir o filme com a legenda. Então, tudo isso mostra pra gente que, assim, o cinema, você tem uma facilidade, pode ter uma facilidade de acesso, por exemplo, que o livro não tem. E que não é porque, de repente, isso é uma questão que a gente tem levantado, né, Nilce? Não é porque o sujeito não acha caro. Ele acha caro, mas ele consegue acessar. Ali ele não consegue acessar, mas ele também acha caro, entende? Então, assim, eu acho que é um desafio, né? Sim, a percepção é de que o livro é caro. Agora, eu não sei até onde a gente consegue mudar essa percepção. Eu não sei se E aí eu estou jogando questões no ar, tá? Estou meio fazendo advogado do diabo, assim, porque a gente também não tem uma resposta. A gente está pensando muito e se debruçando muito sobre esse assunto, assim, desde que a pesquisa saiu e pegando muitos dados. Assim, porque a gente falou, será que a gente não tem que aprofundar? Mas será que as pesquisas que a gente tem já não respondem muitas perguntas que a gente tem? Como é que a gente conseguiria aprofundar isso? Então, são questões que a gente tem levantado internamente dentro da News, né? Enfim, a gente não tem resposta, mas eu não sei se de repente outras ações não são mais efetivas. Porque se a gente pensar, é muito difícil. Como é que você vai mudar a percepção do sujeito? Para mudar a percepção do sujeito, você precisa fazer com que ele valorize aquele bem, aquele objeto. E isso passa por uma série de coisas que eu nem sei se estão ao alcance, inclusive, do mercado, que é essa formação de leitores. É claro que o mercado pode pressionar, é claro que o mercado pode fazer uma série de coisas, mas a gente está falando mais de política pública do que de uma ação propriamente dita do mercado. E não é uma coisa que vai acontecer assim. Você não forma leitor em ano que vem, aumentamos a base. É diferente de inaugurar uma ponte. É diferente de baixar o PI do carro. Entendeu? Sim. É diferente. Isso é uma coisa, né, que eu achei interessante, para não quase engraçada, que tem a categorias consumidas nos últimos 12 meses, né? Primeira roupa, 55, celular 29, brinquedos 18, livro 16, e o que mais me chamou a atenção, que também o mesmo percentual é de vinhos e assinatura de clube de vinho. Isso eu achei e falei assim, como assim? Então, aí que tá também a questão de percepção de valor, etc. Mas foi uma coisa que eu achei muito surpreendente, sabe? Então, eu só chamo a atenção assim, essa lista a gente fez, a gente botou, a gente achou que estava redonda. Quando a gente recebeu os resultados, a gente falou assim, acho que faltou isso, acho que faltou aquilo, porque essas pesquisas, elas também se retroalimentam, né? Você pegar a produção e vendas, eu costumo dizer o seguinte, que produção e vendas a gente começa perguntando lá atrás de lançamento. Então, o nosso termo era lançamento, né? E aí o número não era bom.
Aí a gente mudou de lançamento para nova edição, né? Então você tinha a reedição e a nova edição, mas o número também não era bom. Porque você tem um entendimento do que é edição, do que é uma nova edição, que é diferente. As editoras, você não tem um consenso. Então, o número também não era bom. A gente conseguiu afinar quando a gente passou para perguntar novos ISBN. Porque novos ISBN são novos ISBN para todo mundo. Não tem interpretação. Então, aí a gente olhou e falou assim, agora o número é bom. Então, não é que o número não seja, se não fosse a gente não apresentaria, mas é claro, a gente tirou o alimento, a gente tirou categorias de consumo, né, de extrema necessidade. Mas a gente colocou, só que a gente olhou e falou assim, acho que podia ter colocado isso, podia ter colocado aquilo, né, enfim. Mas sim, chama atenção, né, eu acho que tem algumas categorias aí que chamam bastante atenção. Mari, você já meio que entrou na minha próxima pergunta, mas você falou, né, que essa é a primeira edição, a primeira versão dessa pesquisa que vocês fizeram, e claro, vocês vão ajustando, né, as coisas que vocês perguntam na pesquisa ou não. Você já tem algo em mente que você fala assim, putz, faltou realmente isso para a gente perguntar, ou algo que vocês já sabem que vão tentar melhorar na segunda edição? Eu acho que assim, Thali, faltar não faltou porque o questionário é bem extenso. Ele é muito extenso, inclusive por conta dessa questão dos não leitores, né? Que é uma coisa que os outros países não têm, que a gente passa a ter. Eu chamo a atenção assim, não é que o resultado esteja errado. Quando a gente não tem firmeza do número, a gente nem mostra. A gente olha para a CBL e fala assim, ó, o número é esse aqui, e como vocês podem ver, não dá para mostrar. Acho que a gente tem que mudar a forma de perguntar, ou tem que fazer. A gente tem algumas questões, como por exemplo essa lista. Acho que talvez a questão, a forma como foi perguntada, de repente, a questão das livrarias, porque tem muita gente que questionou o fato da Saraiva ter aparecido. Eu lembro que é nos últimos 12 meses, né? Então a Saraiva ainda estava viva, né? Ela ainda existia. Enfim, mas tem gente que fala assim, não pode ser um top of mind, a pessoa não pode ter respondido nessa base, ela não lembrar exatamente a livraria. Pode, né? A gente, não significa que o número esteja errado, mas talvez a forma da gente perguntar, fazer um ajuste e tal. É claro, nesse ano não vai ter Saraiva, né? Então, ela já sai dali, né? Então, mas eu acho assim, são esses ajustes finos que a gente acaba fazendo. Mas eu acho que, assim, eu nem sei, porque a gente conversa com a CBL, né? Essa não é uma decisão da Nielsen só. É claro, a Nielsen olha para algumas coisas e faz uma sugestão, e faz sugestão até de apresentação, mas é sempre um diálogo. Assim, até aproveito o espaço para agradecer a CBL, porque a CBL foi uma super parceira da gente, assim, nesse processo, né? Nessa construção. Então, a pensar esse questionário junto, tentar elaborar o que era interessante, o que o mercado estava interessado. Então, a CBL esteve muito presente durante toda a construção desse projeto, né? Não foi uma coisa assim, ó, demandei, vocês me mostram, assim não, muda aqui, não. Ela participou efetivamente do processo. E na Nielsen também, né? Acho que esse foi um trabalho muito, muito, muito coletivo dentro da Nielsen, né? Um trabalho de time mesmo, de equipe. Todo mundo participou, né? Todo mundo olhou, todo mundo sugeriu, quer dizer, a equipe do Book toda estava super envolvida com esse projeto. Então foi bem bacana, assim. Todo mundo ficou bem animado. Para falar também outra coisa que chamou atenção, fora, claro, que a predominância das livrarias digitais, né, de ser um principal lugar de compra, mas também a compra em datas comemorativas barras promocionais, né? A gente também fica, às vezes, aí é a minha leitura super, quase leviana, mas de falar assim, putz, você não tem tempo e você acha caro, apesar de você, tipo, ganhar milhares e dezenas de milhares de reais por mês, mas ao mesmo tempo a venda é muito expressiva nessas datas, né? Tipo, quando o livro está em experiência. Isso também corrobora com a ideia que não é o preço em si, né? Não é no fato que derruba o seu poder de compra, mas é a percepção de valor que a gente está falando mesmo. É isso que você dá para ter essa leitura? Você está dizendo que nas datas promocionais, deixa eu ver se eu entendi, nas datas promocionais você tem um aumento aí das vendas, É, elas são importantes para o mercado, então as pessoas se seguram e de repente compram em data promocional e tal. exatamente.
Ai, Fabinho, eu não sei, eu acho que a gente teria que comparar com outros mercados, sabe? Porque eu acho que Uhum. tem outros mercados que também passam por isso. Quer dizer, se você pegar datas assim, sei lá, Dia do Consumidor ou Black Friday, tem muita gente que espera para comprar determinada coisa na Black Friday porque sabe que vai pagar mais barato, vai segurar até ali, entendeu? Mas veja, a gente está falando de um bem muito, muito barato, né? O livro é um bem barato. E no Brasil ele tem um dos preços mais baixos do mundo. Então, assim, a eu não sei se ele é um bem que justifique essa espera, né? O que justifique que haja um aumento do volume nessas datas, para mim ele é quase natural. Calma, aí Mas, só para não sair fora do contexto, você está falando que assim, tipo, você comparando com outros bens de consumo, né? Tipo, comparando com uma é, geladeira, com, sei lá, exa- com outros tipos de exatamente, produto, R$ 50 comparado com R$ 5.000 e uma televisão e um celular vai fazer muita diferença. exatamente, né? Então, assim, a, e aí talvez sim, né? Quer dizer, se a gente pegar, né, que o brasileiro comprou 1 a 6 livros, né? Quem comprou, comprou de 1 a 6 livros, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali na pesquisa, né? Então, você tem a maior parte da população comprou por ali. A gente está falando de uma população que comprou menos de um exemplar por mês, né? Não chegou a comprar um exemplar por mês, né? Ah, então, assim, tem gente que comprou um exemplar no ano. Então, é muito pouco. É muito pouco. Para um livro, veja, para um bem que tem um preço médio-baixo, comparado com outros bens. É claro. Estou falando da bala, né? Mas vamos combinar, né? Aqui em São Paulo, que é uma cidade que a gente sabe que é cara, conhecida, né, por ter lugares para todos os gostos e bolsos, né? Às vezes você vai tomar um sorvete e você paga um livro, né? Então é quase isso, Facilmente, sim. né? Então, Um almoço, um jantar, eu não tô falando de lugar. almoço eu diria que é mais, né? Muitas vezes é mais que o preço do livro. Mas o sorvete, você vai lá, e assim, é o que eu falo, é um combo do McDonald's. Não quero fazer jabá da lanchonete que vende batata, coca e sanduíche. É um combo, né? É basicamente o combo que você vai lá para comer aquilo e que vamos combinar, né? A gente não está falando aqui que é a terra das hamburguerias, paleterias e tudo irias, né? A gente não está falando de uma hamburgueria, a gente está falando de uma lanchonete, né? Enfim, é bastante popular. É, então, assim, eu acho que há essa questão, né? Mas, por exemplo, se a gente olhar lá para a pesquisa, né, o percentual maior é de quem comprou fora da data, né? Em nenhuma data. É claro, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente está falando da última compra. Então, em relação à última compra. Mas a maioria comprou sem ter essa data especial, né? Seja uma data promocional, seja uma data comemorativa, tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, etc. Não, e só Então, aí uma outra impressão minha aqui também, o online é favorecido muito pelo preço descontado também. Talvez essa visão do preço também permeie essa compra. a gente acredita que sim, né? Eu acho que tem duas coisas que a pesquisa confirma aí, né? Então, assim, quem comprou online comprou com desconto maior, né? A maioria, quer dizer, não é comprou com desconto maior. A maior parte das pessoas diz que comprou com desconto. No, no, Na loja física também você tem um percentual alto de pessoas que diz que comprou com desconto, mas ele é um pouco mais baixo do que do online, tá? Então, eu acho que isso corrobora com que com que a percepção do mercado aí, em relação ao preço do online. Mas eu acho que uma outra coisa que é interessante quando a gente está falando do físico do online, que é assim, por que é que você comprou ali, né? Uma das perguntas é por que que você compra ali, o que que te faz entrar nessa loja, etc e tal. No online é frete, no físico é a possibilidade de ter o livro na mão, de eu poder folhear e etc e tal. Então, o que dá a entender é que as pessoas de fato não descobrem o livro no online. No online é uma coisa mais certeira, né? Você descobre livro na livraria. Inclusive, tem
uma resposta que a gente falou assim, não, é por conta da variedade. Aí quando a gente olhou, a gente falou assim, gente, mas assim, não faz sentido, porque por maior e incrível que seja a livraria, no online É o contrário, né? A prateleira é infinita. é infinita, né? Essa é uma das questões, uma das coisas do online. Mas talvez a sensação do sujeito entrar e estar lá permeado com um monte de livros dê a ele uma sensação de que ele tem mais possibilidade, porque no online ele não sabe muito para onde ele ir, né? Tipo, descobrir livro no online demanda pesquisa, né? Tipo, demanda você, sei lá, ler, né? Fala assim, nossa, esse título parece interessante, tá? Me indicaram por conta desse aqui, deixa eu ir atrás. Aí você vai cair talvez num crítico literário que esteja falando, você vai cair, mas demanda você ir atrás para você saber o que é aquele livro, né? No físico, não, você pega, você lê, você pode conversar com o vendedor e etc e tal, com o livreiro. Então, acho que é uma experiência absolutamente diferente. É isso. Então, aí eu tendo a imaginar, né? Eu acho que tem dado que corrobora com isso também, de que livros mais caros, as pessoas tendem a procurar no online, porque você vai pagar mais baixo, né? Você vai pagar um preço mais baixo. E aí a gente está falando de livros bem caros, tá? Não estou falando de livro manualzão de CTPE, né? Que são parrudos, assim, mas são caros. Sim. Bom, essa pesquisa, Mário, foi divulgada no começo de dezembro, né? Se não me engano, foi no dia 7 de dezembro. Tem matéria lá no Publish News para quem quiser acessar a pesquisa na íntegra e também, né, lembrar dos principais dados. Mas eu queria te perguntar, em termos assim de repercussão de lá para cá, né? A gente está gravando no dia 24 de janeiro, então são quase 2 meses assim. Que eu queria né, te perguntar o que que você sentiu assim em termos de repercussão, porque primeiro porque, né, saiu uma matéria assim em vários lugares, né? Em todos os veículos praticamente deram matérias, mas também dentro do mercado assim, eu queria ver quais foram as suas impressões sobre isso assim nesse primeiro momento, né, da pesquisa. Então, eu acho que a gente tem, assim, acho que a repercussão foi muito grande. Eu acho que todo mundo gostou, que deixou a gente bem feliz, né? O Brasil ter essa pesquisa, da importância da pesquisa. Acho que todo mundo enxergou a pesquisa dessa forma. Eu acho que ela é mais fácil no entendimento dela, né? Primeiro você está falando da ponta, né? E de número de pessoas. Então, acho que isso facilita o entendimento para o público. Claro, não estou falando do mercado, mas estou falando do público em geral, né? O senso comum, e etc. Então, acho que facilita, o que é bacana e possibilita que talvez abram frentes de discussão sobre essa questão, né? Da formação do livro, da leitura, enfim, da escrita, etc. Então, acho que é bem importante. É claro, né, Guilherme? A gente teve Natal, Réveillon, férias. Então, é isso. Tem gente ainda procurando a gente para falar da pesquisa, né? Ah, então, eu acho que assim, ela veio com. Eu acho que ela veio para ficar, assim, acho que ela vem com força, e eu acho que ela mostra muita. É claro, é o que a Fabi falou, ela confirma muita coisa, né? Mas ela desconfirma outras, o que é sempre muito bom, né? Assim, eu acho que para quem não está dentro da caixinha, não quer sair dela de jeito nenhum, quer dizer, você descobrir outras coisas. A gente, por exemplo, ah, acabou descobrindo um canal, né? Posso citar o Shopee, porque em todas as perguntas tinha um campo outras, e tinha um campo aberto para esse indivíduo que estava respondendo colocar ali o que era o outros, dizer para a gente o que era o outros, né? Então, nisso, Thalia, eu acho que posso complementar aquela pergunta que você fez, no seguinte sentido, tem alguma coisa? Ali a gente percebe se existe a necessidade da mudança da pergunta ou não, né? Porque quando começa a aparecer muita resposta, a gente fala, mas não foi nem exatamente isso que a gente perguntou, a gente olha e fala assim, é claro, não é um número que comprometa o resultado, mas a gente sabe que ali a gente tem que melhorar a pergunta, porque tem gente que respondeu sem esse entendimento, não entendeu o que a gente estava perguntando. E o Shopee foi um canal que apareceu nesse sentido, ele aparece no Outros. E aí a gente olha e fala, meu, vamos olhar para o Shopee. Aí a gente mergulha no Shopee, né?
Então, entra no Shopee, procura, tenta entender como é que isso é comercializado no Shopee e tal. Faz dá uma aprofundada ali no Shopee. E é um canal relevante, né? Ele não é um canal, ele é um canal importante. A gente descobriu que tem editora com loja no Shopee e vendendo pro Shopee, pelo Shopee. Então, é isso, né? Descobriu essas coisas do canal. A gente também, por exemplo, percebe, tem algumas coisas que eu acho que essa pesquisa traz que deixa coisas que o mercado já tinha, que confirmam algumas coisas, né? Então, por exemplo, a importância da livraria de rua, da livraria de bairro, com o fim ou com a crise das grandes redes, né? É claro, não dá para comparar com online, não dá para comparar com online. É claro que o online abocanha em um pedaço dessa demanda, tá certo? Mas se você olhar naquele gráfico, você vai ver que elas têm uma relevância, elas são importantes, né? Então, nesse sentido, a gente acha que elas cumprem uma função ali que e ocupam um espaço que depois da crise das grandes redes, né? É claro, a gente não tem dado anterior, não tem, mas a gente também tem um número de livrarias que abriu durante esse período, né, com o fim aqui em São Paulo principalmente, eu acho, né, na região de Pinheiros a gente tem várias. Então, eu acho que isso mostra a própria questão, né, do não leitor, quer dizer, do não comprador, na verdade, né, do Nordeste, por exemplo, que diz assim, que um dos impeditivos é a falta de loja, né? A gente está falando da segunda região mais populosa do país, né? E a gente percebe que não há uma diferença de percentual de leitores nas diversas regiões, né? Então, quer dizer, tem uma demanda ali, tem demanda ali, o livro não chega. E a gente está falando em termos de volume, é bastante gente, não é pouca gente, não, né? Então, acho que essas coisas são interessantes que a pesquisa traz, e eu acho que o mercado tá olhando para isso. Muito bem. Ó, a gente vai agradece muito a participação da Mari. Eu acho que é obrigatório para todo mundo que está no mercado editorial, se você não viu, tem aqui, vou colocar na descrição e na matéria também do podcast, a gente vai colocar a matéria e também a pesquisa, que acho que vale muito a pena, porque tem isso, alguns mitos são batidos e outros são confirmados, mas acho que vale estudar muito, tem muito mais coisa que a gente nem começou a falar aqui, mas acho que é muito legal. Mas eu queria te agradecer, Mari. Mas antes de você ir embora, a gente quer fazer, como para começar o ano, as indicações também, né? Se você, Mari, se você não souber isso, você que já veio aqui trocentas vezes, por favor, né? Então, mas eu vou começar para dar um tempinho para convidado, né? Mas eu vou falar de um podcast e de uma série rapidinho, né? Eu comecei a ouvir por uma indicação, é um podcast que chama O Brasil Vai para o Espaço, né? Esse ano a gente é um podcast narrativo, então ele conta um futuro se nos anos 50 o Brasil realmente começasse a investir na corrida espacial ou, na verdade, começar a fazer, né? Agora completa 20 anos da tragédia de Alcântara, que houve uma explosão e acabou com uma base inteira e acabou com praticamente todos os engenheiros aeroespaciais do país e o programa acabou, né? Mas esse podcast ele mistura muito história e real e do que seria, né? Eu acho um tema muito interessante e pensar até que também a gente tem muitos cientistas, tem o ITA, tem muitos lugares que a gente poderia ter acontecido, e a gente poderia estar em outros lugares, né, se a gente tivesse investido em outras coisas, mas é um podcast super bem feito, a história é muito legal. Eu lembrei também de uma série que eu já recomendei aqui, mas é incrível, que vale a pena, que chama For All Mankind, que é um dos motivos que você tem a Apple tem um streaming que chama Apple Plus, que sei lá quem vê, mas tem essa série que é se a União Soviética tinha chegado na Lua primeiro e a corrida espacial tivesse continuado. É super bem feito, é muito interessante, sabe? A gente imagina que o investimento em ciência, em outras coisas que a gente não dá o valor, né, de forma tão rápida, pode levar a gente para lugares melhores, né, mas demora um tempinho para isso dar resultado, entre aspas.
né? Então, For All Mankind, e o podcast chama Brasil Vai para o Espaço. É só procurar aí. De qualquer jeito, a gente sempre coloca os links aqui na descrição e na matéria. Guilherme, acho que você tá com cara que você já tá pronto, que você vai falar alguma coisa já, enquanto a Thalita tá procurando e a Mari também. Eu vou indicar esse livro aqui, ó, Um Prefácio para Olivia Guerra, da Liana Ferraz, publicado pela HarperCollins. Eu li agora no começo do ano, aproveitei para fazer uma entrevista também, 3 perguntas do PN para, que é uma sessão que a gente tem no Publish News. Fiz uma entrevista com a Liana, é um livro bem legal. A narradora, ela é filha de uma poeta que morreu numa tragédia, assim, e aí ela administra o espólio literário dessa poeta que ficou mais famosa, né, depois que morreu. E, enfim, tem esse lance dela, né, de administrar o espólio, assim, ter relações com o editor. Então tem um lance, assim, que interessa quem está no mercado editorial também, que é legal. Mas o livro tem várias outras qualidades e tal, então fica aí a indicação. Muito bom. E você, Mari, já tem a indicação? Eu tenho duas, na verdade. A primeira também é um livro, é Violeta, da Isabel Allende. É um livro que eu não conhecia e que eu tomei bronca, porque eu tenho uma filha chamada Violeta. E eu tô começando a ler, mas é bem interessante. São as cartas dela, né, pro neto e tal. É um livro bem bacana, eu gosto dela. Então, é uma dica que eu deixo. A outra coisa, eu gosto também muito de futebol. E eu tô assistindo um documentário, na verdade, eu assisti até um pedaço, eu dormi ontem na metade, mas é porque tava muito tarde, viu, gente? Não é porque o documentário é chato. Que é La Muerte de Dios, do Diego Maradona, que é um cara que eu acho interessantíssimo. Acho, acho ele um gênio do futebol. Ele tem uma história maravilhosa, super controversa, apaixonante. E eu gosto demais dele, né, dessa coisa dele, dessa intensidade dele. Acho ele uma figura interessantíssima, então eu recomendo. É um documentário bem bacana, assim, que mostra, acho que todas as contradições dele e das pessoas que estavam em volta dele. É isso. Muito bom. E você, Thali? Primeiro, eu queria só perguntar para a Mari. Eu lembro que quando a gente estava viajando o ano passado, a gente acabou sentando na mesma fileira do avião. Você estava assistindo do Beckham, né? Você gostou do documentário do Beckham? Ah, mais ou menos. Ah, tá bom. Ah, é meio glam demais pra mim, Hum, sabe? Mas assim, é interessante. Eu gosto de futebol, tem umas histórias boas, assim, né? Tem uma história legal quando ele chega no Real Madrid, né? Os Galácticos e tal. Então, tem umas histórias interessantes, mas eu achei mais ou menos, assim, tipo, tudo bem. não é um documentário que é tipo, ah, olha, assistam, que vale muito. Ah, Então não fica aqui como uma super indicação. não, assim, né? Popcorn, sabe? Dá pra divertir, assim. Bom, eu vou indicar o livro que eu também acabei de ler, As Sete Luas, de Mália Almeida. É publicado pela Record e foi vencedor do Booker Prize de 2022. É um livro, uma história muito colorida e se passa entre, sei lá, vivos e mortos numa guerra civil no Sri Lanka. E tem críticas sociais ao país e tem ainda um mistério no meio da história. Eu achei bem interessante. E tem, assim, um vocabulário inteiro extenso para a gente aprender novas palavras e entender o livro. É muito bom. E a minha segunda indicação é, enquanto não volta a Fórmula 1, né? Eu estou viciada em outro esporte, que agora é o tênis. E aí também agora voltou na Netflix a segunda temporada de Breakpoint, que também é muito legal. É bem no estilo Drive to Survive, mas é bem interessante de assistir. Então, a segunda temporada chegou agora. Vai chegar um momento em que a Thalie vai para Eu vou pro esporte. snowboard, entendeu? Vai É. para É, coisas assim, Olimpíadas de Inverno. nossa, é verdade, né? A equipe brasileira de curling ganhou uma, né? Não tem essa também? E a primeira Tem? medalha, Já eu não no, sei. um bronze, teve para o Brasil na Olimpíada de Inverno. Enfim. Pra quem não sabe, curling é aquele de jogar a panela no gelo, né? E ficar esfregando com a panela. É incrivelmente incrível. É uma bocha do gelo, né? Uma bosta do gelo. É uma bocha do gelo. É incrível. Então tá bom, Mari, agora sim, muito obrigado por começar a guardar um tempinho aqui pra gente, para falar um pouco dessa pesquisa. E a gente vai sempre se encontrar por aí, mas valeu por estar participando com a gente.
Gente, eu Obrigada. que agradeço, muito obrigada. Eu queria pedir duas coisas. A primeira é, gente, editores queridos, está aberto o questionário, produção e vendas e conteúdo digital. Entrem, respondam, né, para que a gente possa apresentar o resultado aí o mais breve possível. E agradeço a colaboração antecipadamente. A outra coisa é, acessem essa pesquisa Panorama. Se vocês quiserem no Publish News deixar o meu e-mail ali, pode deixar, tá? Para quem quiser entrar em contato, tiver dúvida, críticas, sugestões, quem trabalha com pesquisa precisa escutar e precisa dialogar. Então, assim, estou à disposição de quem quiser conversar, tá bom? É isso, obrigada. Então fala seu e-mail aqui Obrigada. também no ar para... É Mariana, é que meu e-mail, ele é meio longo, né? mariana.bueno.consultant@nielsen.iq.com. Acho que é melhor você deixar ele Tá aqui na ali, descrição também. fica mais fácil. Então tá bom, gente. Muito obrigado. E para você que tá ouvindo, até semana que vem.